Então a integridade tem a ver, né, com esse sentido, né, com o modo de agir, de se portar, né, o modo de viver e o procedimento quando estamos sozinhos, só a gente e Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então é o dever do cristão, né, ser íntegro, e ainda vem um desafio para o cristão. É ele ter o dever dele ser íntegro e ter uma boa conduta, independentemente dos padrões da sociedade moderna atual em que vivemos, né? O apóstolo Paulo, né, para os filipenses, ele escreveu o seguinte, no capítulo 2 e no versículo 15, como a cidade de Filipos era uma cidade grega, cosmopolita, e tinha muito tipo de cultura grega, e os gregos eles são muito liberais em algumas situações. Então o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Filipenses capítulo 2, o versículo 15, assim, para que sejais irrepreensíveis. Primeira coisa, irrepreensível, né? E acrescentou, sinceros. Então, alguém deve olhar para nós, né, e ver a nossa conduta de uma forma irrepreensível. E também encontrar em nós sinceridade. Filhos de Deus inculpáveis. Ou seja, inculpáveis de quê? De injustiças, de maldades, de mentira, de calúnias, né? Então nós devemos ser íntegros, né, isso, e ter uma boa conduta nesse sentido aí, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeça como astros no mundo. Louvado seja Deus. Então, se nós olharmos para Cristo, praticarmos a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, isso vai resplandecer como uma luz para os que estão em trevas. Glória seja dada no nome de Jesus, né? O profeta Malaquias, nos seus dias, no capítulo 3 e no versículo 18, escreveu o seguinte, meu, Malaquias 3 e 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória seja dado o nome de Jesus. Muitas vezes nós vemos uma pessoa com uma conduta, né, que se coloca em uma situação embaraçosa, e muitas vezes nós não sabemos nem dizer se aquela pessoa ela é crente ou não. Às vezes nós encontramos com uma pessoa que ela está numa situação tão embaraçosa que a gente não sabe dizer se aquela pessoa ela ainda está crente, se está desviada, o que aconteceu com ela, porque ela não está definindo, ela a conduta não condiz com as palavras, né? Ela fala uma coisa, tem um discurso, mas a vida dela vai na contramão do que ela fala. Isso é algo que é uma distorção. Aí o profeta Malaquias, eles vereis a diferença dos que servem a Deus e do que não serve a Deus, né? Lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 9, nós encontramos a conduta, né, que nós oramos a Deus e pedimos que o Espírito Santo nos dê graça todos os dias para que possamos ter essa conduta, né? Eliseu iria passando e aquela mulher disse para o seu esposo, né, eu tenho visto que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Então ela dá um testemunho de que ele é um santo homem de Deus, né? Nós ficamos felizes, irmãos, quando alguém que não nos conhece, não sabe quem somos, a gente está numa fila de loteria e alguém chega onde a gente está e diz, o senhor é crente, né? A senhora é crente, né? Ou seja, a conduta, né? O modo de agir, o modo de se portar, o modo de viver, o procedimento revela a pessoa de Cristo em nossa vida. Glória seja dado o nome de Jesus, né? E já partindo para a conclusão, meus amados, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para Timóteo, ele disse, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na palavra, não minta, fale a verdade e fale a palavra de Deus, né? No trato, fez um acordo, cumpra o seu acordo. Se você prometeu alguma coisa para sua esposa, cumpra. Prometeu alguma coisa para o seu filho, cumpra. Então, fez o acordo,
honre o acordo, louvado seja Deus, né? É também no espírito, seja alegre, seja fervoroso, seja uma pessoa dinâmica, né? Seja atuante na obra e também na família, né? Na fé, né? Isso, na fé, seja um exemplo de fé, né? Seja um exemplo de fé, ainda que tudo esteja caindo, nós como chefe de família, como pai, imediato devemos chamar os filhos, vamos orar, porque Deus vai resolver, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade.